EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 44, pergunta número 44. Medo de não conseguir chegar ao núcleo do problema para o resolver, e assim as rodadas de EFT serão uma perda de tempo. Você pode ver que essa não é propriamente uma pergunta, é uma descrição de uma dificuldade que a pessoa está enfrentando. E eu vejo aqui pelo menos dois problemas. O primeiro problema é o medo do fracasso. E o segundo é a lógica enganosa. O medo do fracasso é bastante fácil de identificar porque aparece logo no início da descrição. Medo de não conseguir chegar ao núcleo do problema. Bom, esse medo do fracasso é um aspecto bastante conhecido do perfeccionismo. Então, quem tem medo do fracasso não tem apenas medo do fracasso, provavelmente essa pessoa tem problema de perfeccionismo. O perfeccionismo é sustentado por algumas crenças limitantes. Por exemplo, uma crença que diz, eu preciso acertar sempre. E esse eu preciso acertar sempre está presente na colocação dessa pessoa. Quem diz eu preciso acertar sempre não admite o fracasso, não admite a falha. Outra crença é, eu preciso acertar na primeira tentativa. Dessa forma, se a pessoa não consegue vislumbrar o sucesso, ela tende a desistir antes mesmo de tentar. Como usar EFT para esses casos? Bom, você já sabe que EFT funciona melhor para questões específicas, eventos específicos. Essa pessoa tem medo do fracasso. E esse medo do fracasso é baseado em algumas experiências do passado. Então, o caminho é identificar experiências passadas que justificam esse medo. No passado, quando essa pessoa não conseguiu o resultado esperado, teve consequências ruins. Por isso que ela tem medo de fracassar. Identificar, então, essas experiências e aplicar EFT para cada emoção negativa que essa lembrança provoca. Se a pessoa tem várias experiências, então deve fazer isso para cada lembrança, separadamente. Ao fazer isso, ela vai se tornar uma pessoa mais tolerante em relação ao fracasso. Afinal de contas, fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Você aprende o que funciona e o que não funciona. O segundo problema é a lógica enganosa. Nessa colocação aqui, existe uma lógica. Se não chegar ao núcleo do problema para resolvê-lo, então as rodadas de EFT serão uma perda de tempo. A lógica aqui é dar um significado ao fato de não chegar ao núcleo do problema. Só que esse significado é falso. Veja, essa frase aqui está dizendo basicamente, não chegar ao núcleo do problema significa que rodadas de EFT foram uma perda de tempo. Ok? Não chegar ao núcleo do problema significa que as rodadas de EFT foram perda de tempo. Primeiro, rodadas de EFT nunca serão uma perda de tempo. Toda vez que você faz EFT, você se beneficia sempre. Às vezes de uma maneira muito intensa, outras vezes de uma maneira muito sutil, mas você sempre ganha fazendo EFT. E como usar EFT para desmontar esse tipo de raciocínio enganoso? É claro que a pessoa também aprendeu a fazer essa associação através de eventos do passado, através de suas experiências, onde ela associou o fato de falhar, o fato de não conseguir o resultado esperado, com a perda de tempo. Identificando essas experiências, basta aplicar EFT para as emoções negativas que a lembrança provoca. Raiva, medo, tristeza. E com isso você desmonta essa lógica
enganosa. Ou seja, você deixa de associar o fato de não conseguir chegar ao núcleo do problema com EFT como rodada de EFT como perda de tempo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. E a segunda frase já é falsa, porque EFT nunca será uma perda de tempo. Bom, existe uma técnica desenvolvida especificamente para esse tipo de crença limitante, chama-se destruidor de crenças. Quem tiver interesse, pode clicar aqui embaixo, tem um link para essa técnica, chamada destruidor de crenças. Obrigado e até o próximo.